Olá, Deus nos abençoe, meu amado ouvinte. Eu vou falar sobre um assunto, resumidamente, a pedido de dois novos convertidos que têm me perguntado pelo WhatsApp, pelo Face, pela internet, pelo YouTube, sobre morte de justos e ímpios e sobre a ressurreição. Vou tentar resumir ao máximo em 2 ou 3 vídeos, 2 ou 3 partes, porque é um assunto complexo e um pouco demanda pesquisa, leitura bíblica e oração. Já vou dizendo que eu não sou um exímio conhecedor das Escrituras, nem um expert em Novo Testamento. Sou formado em teologia, bacharelado pelo Seminário Presbiteriano, membro da Igreja Batista, e costumo ler e estudar a Bíblia com zelo, com temor e tremor e com carinho. Mas eu quero citar um texto entre vários que demandam o assunto, que se chama escatologia, a doutrina das últimas coisas. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, entre outros textos, fala muito sobre esse assunto, sobre morte e ressurreição do corpo. Eu quero destacar o verso 50, que diz assim: Isto afirmo, irmãos meus, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos transformados, todos nós, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que ficarmos vivos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E Paulo vai escrever lá a seu aluno, a seu discípulo, pupilo Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Teologicamente, filosoficamente e biblicamente, a morte é a separação do corpo. É finitude humana,
Ou como disse um teólogo chamado Batista Mundim, é a caducidade do ser. É quando o corpo morre e o espírito separa deste corpo. Teologicamente e biblicamente, morte quer dizer isto. Ou como na expressão bíblica, dormir no Senhor. Isso significa que a morte não é um castigo para os crentes, para os cristãos. Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A morte não é uma condenação, um castigo para o crente, para o justo. A morte, pelo contrário, é um prêmio. Porque Paulo mesmo fala que ele desejava partir deste mundo, deixar o corpo para habitar com o Senhor. Visto que a pena dos nossos pecados já foi paga na cruz por Jesus, mediante o seu sacrifício vicário substitutivo na cruz do Calvário, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar. A morte do crente é uma esperança. Quem morre no Senhor ou dorme no Senhor, que é uma expressão bíblica, é o desfecho da vida. O último inimigo a ser derrotado para o crente é a morte. 1 Coríntios 15, verso 24. A morte, meus caros, dileto ouvinte, amigo da internet, ela completa a nossa salvação e a nossa união com Cristo. Começamos a salvação aceitando a Jesus, e a morte é a glorificação. Quando nós morremos no Senhor, o justo, ele é promovido. Ele deixa a igreja visível, física, para habitar com os remidos do Senhor lá no céu, com a igreja invisível, o reino de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 5, verso 8, que ele preferia deixar este corpo morrer para habitar por toda a eternidade com o Senhor. Não é que Paulo desejava morrer, seria suicídio. Mas ele entendia que está ao lado de Deus. Morrer segundo a vontade e o querer de Deus. Para estar com Deus, como dizia o meu pastor de saudosa memória, Mauro Israel Moreira, da PIB de São Gonçalo, morrer, sacrificar-se pelo reino, na época que o Novo Testamento foi escrito, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, era um luxo, era o suprassumo da vida cristã, era o chamado ideal do martírio, morrer em prol de uma causa nobre, morrer pelo reino de Deus, pelo Evangelho. A ausência do corpo, morte. A Bíblia fala em Romanos 8, dos versos 28 em diante, que nada nos separa do amor de Deus, inclusive a morte. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, então,
biblicamente e teologicamente, é a ausência do corpo na sepultura. Os mortos justos em Cristo serão transformados. O nosso corpo mortal, pecaminoso, finito, será transformado num corpo incorruptível. Foi o texto que nós lemos. 1 Coríntios 15, a partir do verso 50. Um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, ressurreto. O Senhor, o Kyrios, o Cristo glorificado, ressurreto, glorioso. E nós, segundo Paulo aí no texto, 1 Coríntios 15, seremos os que ficarmos vivos na volta de Jesus. No juízo final, seremos arrebatados e o nosso corpo transformado. Os mortos em Cristo serão ressuscitados para ir morar com Jesus no céu durante toda a eternidade. Significa que a nossa alma é imortal. Ela é eterna. Aí você vai escolher morar com Deus, com Jesus, durante a eternidade, escolhendo Jesus, a salvação, a vida eterna, ou morar no inferno com o diabo e seus anjos durante toda a eternidade, que a Bíblia fala que o inferno é um lugar de choro, pranto e ranger de dentes, onde o diabo, Satanás e os seus anjos estão ali atormentando dioturnamente. Então, teologicamente e biblicamente, a morte do crente é um estado do justo, é um estado de felicidade perene, ou como os teólogos mesmos gostam de falar, de beatitude, ou visão beatífica, ou a expressão bíblica que poderemos usar aí no contexto, dormir no Senhor, ou morrer no Senhor. É um estado de consciência plena, de atividade. A Bíblia diz lá em Apocalipse, em outros textos, Salmos, que os justos lá no céu cantam, adoram, glorificam o nome de Deus. Não é, segundo algumas doutrinas aí, filosóficas, religiosas e teológicas de algumas igrejas, chamado de sono da alma. Fica latente ali, quietinha, sem atividade. Não. A vida além túmulo é uma realidade. A Bíblia nos assegura. Todas as religiões, chamadas religiões de salvação, judaísmo, islamismo, cristianismo, espiritismo, fala da realidade além túmulo. E algumas culturas e civilizações antigas, a egípcia, a grega, a romana, por exemplo, falavam de uma vida após a morte. Existe alma, existe espírito, existe consciência e vida após a morte. A Bíblia fala que depois do justo morrer, dos salvos, dos crentes em Jesus morrerem, serão julgados pelas nossas boas obras e ganharemos recompensa da parte de Deus, galardão, recompensa. E os ímpios, os injustos, os pecadores serão lançados no lago de fogo e enxofre, num fogo inextinguível, ou seja, que nunca se apaga. Lugar que a Bíblia diz que foi preparado para o diabo, Satanás e seus anjos.
Que Deus abençoe. E seja um alerta para você, para mim, para todos nós, da realidade do céu e do inferno. Amém.